Glória a Deus. Amém. Muito bom, gente. Nós chegamos, último domingo do ano de 2023. Para nós é realmente uma alegria. Foi um ano de muitas bênçãos, né? Um derramar visível do Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre essa casa, sobre as nossas famílias, né? Assim como a Poli testemunhou, nós temos dezenas e dezenas de testemunhos das famílias, daquilo que nós vivemos, das bênçãos, da maneira com que Deus tanto honrou e abençoou as nossas vidas. Então nós terminamos esse ano, como a Poli falou mesmo, com um coração grato, né? Entendendo que as bênçãos do Senhor estiveram disponíveis para aqueles que quiseram se apropriar delas, né? Afinal de contas, a bênção do Senhor, ela está disponível sempre. Depende muito mais de nós do que de Deus. O Senhor, Ele quer, Ele deseja nos abençoar. E eu creio que esse foi só o início, né, daquilo que Deus quer continuar fazendo. E eu não tenho dúvida na declaração que eu vou fazer para você agora, que você viveu um ano de 2023, mas você vai viver em 24 o melhor ano da sua vida, né? A melhor história ainda está para ser contada. O Senhor quer continuar fazendo e realizando aquilo que é o projeto dele para a sua vida. Você recebe isso na sua vida? Amém? Glória a Deus. Muito bom. E eu quero compartilhar com você nessa manhã, rapidamente, uma palavra do Senhor. E antes de exatamente compartilhar essa palavra, eu quero dizer de onde foi que ela se originou, né? E por que eu faço tanto questão da gente trabalhar um pouco mais a fundo alguns princípios do que veremos, especialmente agora no ano no início do ano, né, em janeiro de 2024. Lembro que quando pela primeira vez eu tive contato com a mensagem desse livro, ela veio assim como se fosse um míssil no meu coração, virando realmente muitas chaves, me fazendo entender muitas questões a respeito do meu relacionamento com Deus. E parecia, né, não sei se você já teve essa sensação, de estar exposto a uma mensagem ou a uma leitura, e parece que aquilo foi escrito para você. Parece que aquela mensagem tinha um endereço certo, e o endereço era o seu coração. E foi exatamente assim que eu me senti. Parece que eu encontrei algumas respostas para inquietações antigas no meu coração. Questões que em outros momentos da minha vida eu me perguntava: por que disso? Por que dessa maneira? E sabe quando Deus proporciona aquele banquete e você tem o privilégio de sentar-se sobre ele e se maravilhar e se deliciar das Escrituras e entender princípios que antes eram incompreensíveis para o seu coração. Então, esse tema, ele veio na época da minha vida que eu li ele pela primeira vez, ele veio de encontro com uma necessidade muito grande do meu coração. E agora no final do ano, nós estávamos orando, né, sobre uma direção a respeito desse novo ano de 2024, né, a maneira com que nos posicionaríamos, não somente na vida familiar, na vida pessoal, mas também ministerialmente, né? E por muitas vezes ali, inclusive até através de esboço, né, eu e a Esther pensando, orando e fazendo alguns, pensando sobre aquilo que a gente viveria agora em 24, ficava muito nítido a nossa necessidade de aprofundar mais em Deus, de buscar mais o Senhor, de poder ter mais intensidade na vida espiritual. Só que até então a gente não tinha assim nenhuma direção, nada tão claro como no final do ano, ali no mês de novembro, né, nós estávamos participando do MFI, e lá o pastor Luciano começou a falar novamente desse livro. E aí algumas lembranças, né, algumas inquietações que já estavam lá no meu coração começaram a vir à tona novamente, e eu me lembrei de alguns princípios que estão aqui nesse livro, e eu pensei, por que não? É uma hora oportuna para buscarmos o Senhor mais intensamente, e esse livro tem algumas características bem nesse sentido. Então eu fiz um desafio para todos os nossos líderes de célula, nós presenteamos
toda a nossa liderança com um livro desse, e nós desafiamos eles agora, inclusive nesse mês de férias, né, que é um mês, né, eu já comecei a reler o meu também, já estou aqui quase no meio, né, nesse mês de férias que a gente dá uma parada aí para pegar esse livro, ler, e já no início do ano nós vamos começar um devocional com toda a nossa liderança, um devocional sobre alguns capítulos desse livro, e vai ser assim, extraordinário. Basicamente, esse livro fala sobre busca, intensificar a nossa busca, a presença de Deus. Pastor Luciano Subirá, com muita graça da parte de Deus, ele teve várias experiências com o Senhor. Vou contar talvez algumas delas aqui, com base naquilo que eu já li, em que em algum momento do relacionamento dele com Deus, ele foi desafiado a viver uma intimidade com o Senhor, até que nada mais importe. Ou em outras palavras, até que você chegue em um lugar em que o Senhor não somente ocupe uma área de sua vida, uma estação da sua história, mas que Ele seja o centro da sua vida, que você gire em torno, que Ele gire em torno da sua experiência com Deus. E foi através desse nível de experiência que nasceu a mensagem Até que Nada Mais Importe. E eu queria começar essa manhã diretamente falando aqui da palavra de Deus, no texto que está lá no livro de Filipenses. Deixa eu ver se está ligado aqui. Acho que não, Gabi, se você puder passar para mim. Filipenses capítulo 3, versículos 7 e 8. Se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se você quiser acompanhar aqui no telão, fique à vontade. É uma mensagem onde Paulo fala, dizendo que para mim era lucro, isto considerei como perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Amém? A palavra diz, Paulo dizendo, o que para mim era lucro, agora eu considero como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. É interessante porque quando nós olhamos a figura, né, quem era Paulo, esse próprio texto, né, de Filipenses 3, conta um pouquinho da biografia de Paulo como um cidadão romano, mas não somente como um cidadão romano, também era um judeu, de uma linhagem específica, da qual traria sobre ele muitas autoridades, muitas responsabilidades, mas sobretudo que falava de uma biografia que, talvez humanamente falando, seria uma biografia perfeita, de um homem que era cumpridor de leis. Por exemplo, ele chega a trazer a citação, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, perseguidor da igreja, ou seja, para o contexto romano, a qual Paulo, como um soldado, estava inserido, isso era uma baita de uma biografia, da linhagem da tribo de Benjamim. Quando você estuda a tribo de Benjamim, na Bíblia, você vai descobrir que a tribo de Benjamim era uma das menores tribos dos filhos de Israel, mas era uma tribo de homens guerreiros, era uma tribo orgulhosa, porque apesar de ser uma pequena tribo, todos eles eram treinados para a guerra. Então não era uma tribo que perdia batalhas, era uma tribo que vencia sempre, que estava sempre em proeminência no contexto militar da sua época. Paulo fala, eu sou filho de Benjamim, eu sou da linhagem de Benjamim. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu tenho orgulho da minha linhagem, sou hebreu de hebreus, sou, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele tinha todas as características, ele tinha o currículo perfeito, a biografia perfeita de alguém que conseguiu se destacar em áreas de sua vida.
E talvez Paulo pudesse se justificar em todas as suas habilidades e dizer: olha que performance eu tenho, olha que nível que eu cheguei, talvez, humanamente falando, um dos mais altos níveis. E não tem como negar, irmãos, de fato, Paulo foi um homem assim, fora da curva, como nós costumamos dizer. Era uma pessoa extremamente capacitada para aquilo que ele fazia, extremamente zelosa naquilo que ele realizava, extremamente fiel quanto ao contexto ao qual ele tinha sido chamado, ou seja, ele era um soldado romano. E tudo isso nos faz pensar que muitas vezes a performance espiritual, a performance, ou seja, as nossas características conquistadas muitas vezes por meio de estudo, por meio de ministrações, por meio de tempo, podem sugerir algo para o nosso coração, do tipo: isso é suficiente, você já é um cara bacana, porque afinal de contas, olha, você tem uma linda performance espiritual, vai ao culto todos os domingos, participa das células todas as semanas, você é um dizimista fiel, você é uma pessoa, enfim, todas essas características são boas, mas correm o risco de serem o quê? Performance. Correm o risco de serem mera construção de biografia. E Paulo estava vivendo um momento da sua história que era, sem dúvida nenhuma, um momento chave, porque agora algo havia acontecido em seu coração. Você sabe a história? Quando na estrada de Damasco, aquele homem, ele tem uma experiência específica com Deus, e o Senhor, cega ele por 3 dias, e durante esses 3 dias, na verdade, foram o tempo de casulo, o tempo que Deus usou para construir algo no coração de Paulo, e ele sai daquela experiência um novo homem. E agora, ele continua com todo o seu currículo, ele continua com toda a sua performance espiritual, ele continua com toda a sua linda biografia, mas algo aconteceu no seu coração, que fez com que ele escrevesse Filipenses 3, 7 e 8. E o que foi que aconteceu? Foi uma experiência com Deus tão profunda, a ponto de levar Paulo a entender que nada daquilo que ele tinha, nada daquilo que ele construiu, nada daquela performance toda que ele tinha, substituía o real entendimento e o lugar da graça, ou seja, o lugar da presença de Deus na sua história. Eu queria, de uma forma um pouco mais específica e também abrangente, falar para você um pouco do contexto. Eu queria sugerir que você abrisse a sua Bíblia comigo, até para que você possa acompanhar, porque não está aqui no telão o que eu vou falar agora, mas essa história não começa apenas ali em Filipenses 3, mas o que a Bíblia nos mostra é que teve todo um contexto por trás disso, quando no verso 4, a Bíblia diz assim, Paulo mesmo falando sobre a história dele: bem que eu poderia confiar na minha carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero como perda tudo por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual perdi todas as coisas. Esse é um trecho importante. E ele fala: e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé,
para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele à sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus, ou seja, Cristo Jesus. E Paulo então ele dá uma aula daquilo que foi a sua história, desse lugar que ele chegou, aonde nada mais importa. E eu temo falar isso, irmãos, mas eu creio que realmente é um tempo oportuno para que nós possamos refletir sobre essa mensagem. Eu creio que realmente nós estamos vivendo em dias onde o nosso coração, onde a nossa história sofre muita concorrência. Eu creio que nós vivemos em dias tão desafiadores que vale a pena de fato repensar quem é a prioridade da nossa vida. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Pelo que nós vivemos? Qual o nosso propósito? Não está no telão também, mas Lucas 12:15 é um texto conhecido que fala: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E às vezes o resumo da vida de algumas pessoas se dá em coisas tão básicas, tão superficiais como exatamente o que esse texto nos fala. Aqui o texto está falando que a nossa vida não se resume nos bens que nós possuímos. Mas será que é isso que nós vemos no nosso dia a dia? Parece que é justamente o contrário. Parece que a vida das pessoas se resume somente nas suas conquistas materiais. E não que eu seja contra crescimento, enriquecimento, avanços e conquistas, mas tudo aquilo que de alguma maneira ocupa o lugar de Deus na nossa história, tudo aquilo que de alguma maneira confronta com o sonho do Senhor em ter um relacionamento conosco, é pecado. Só que hoje a gente tem visto uma sociedade que tem colocado valores nos lugares errados. E às vezes não somente a sociedade, mas também a igreja. Porque quantos de nós, por exemplo, agora no final do ano, olhando para aquilo que ocorreu na nossa história em 2021, 22, 23, pensamos: eu tenho ainda algumas conquistas, eu tenho algumas áreas, eu tenho alguns lugares que eu quero chegar, e tudo bem, isso tudo é maravilhoso, isso tudo é ótimo, é bom que você seja uma pessoa com expectativa de vida, mas quantos de nós, por exemplo, pensamos agora no final do ano: puxa vida, chegou agora 2023, final do ano, quanto que eu investi em oração em 2023? Quanto que eu investi em leitura da palavra? Eu quero melhorar a minha busca, a minha intensidade da presença de Deus em 2024. Poucas pessoas planejam para a vida espiritual. A gente planeja para a vida material. Em 2024 eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero adquirir esse bem, eu quero me formar na universidade, eu quero mandar o meu currículo para a empresa XYZ, mas poucos de nós estamos ali realmente olhando para a nossa vida espiritual e falando: puxa, entreguei tão pouco esse ano, estive tão distante de Deus, eu quero muito que esse ano seja o melhor ano do meu relacionamento com Deus na história. Eu estou aqui exatamente para incentivar o meu e o seu coração a isso. Para fazer do ano de 2024 o ano que você vai crescer em Deus como nunca você cresceu antes na tua história. O ano que você vai conhecer lugares em Deus que você nunca acessou antes na sua história. Porém, muitos de nós não temos esta percepção. A realidade dos nossos corações é tanto mais material e física do que
espiritual. Um texto não, né? Um livro que colocou uma frase bem interessante, diz assim: se gastarmos 16 horas por dia com coisas dessa vida e apenas 5 minutos com Deus, será de admirar que as coisas dessa vida sejam para nós 20 vezes mais reais do que as coisas de Deus? Quando eu li essa frase, eu realmente fiquei impactado, porque eu acredito que é exatamente esse o ponto. Eu gasto 16 horas por dia com as minhas atividades, com a minha correria, com os meus objetivos pessoais, com as minhas necessidades. E às vezes, quando não, ainda é um mero tempo ali, sobrou um tempinho no dia, 5 minutos, na presença de Deus, lendo, talvez orando. Não vai ser de admirar, irmãos, que as coisas físicas tenham muito mais predominância no nosso coração do que as coisas espirituais. Não tem como você viver a dimensão espiritual, não tem como eu e você avançarmos, irmos além daquilo que nós já chegamos em Deus, se nós continuarmos dando a Ele somente a sobra da nossa vida, somente o resto do nosso tempo. Eu e você temos toda uma história, alguns de nós com mais tempo, outros com menos, mas o fato é que nós temos energia suficiente para nos dedicarmos ao Senhor e irmos além do que nós chegamos. No ano de 2009, eu tive uma experiência com Deus que nunca mais eu esqueci. Eu estava ainda pastoreando a cidade de Umuarama, e na época o Fernandinho, né, não sei quantos lembram aí, mas o Fernandinho, ele estava estourando nessa época, era ali o gospel mais top da época, e era muito legal, porque assim, a igreja estava curtindo aquelas canções, a gente tocava elas no louvor, era bem gostoso aquilo que a gente estava desfrutando. E aí, o Fernandinho ia vir em Maringá, ia fazer ali não sei se a palavra show é adequada para o gospel, mas ele estaria ali em Maringá, e aí a gente falou assim, não, vamos armar, todo mundo ama as canções, né, do Fernandinho, nós somos, né, gostamos de adorar com essas canções, vamos fazer uma caravana, e aí realmente a gente encheu um ônibus lá da igreja, e saímos lá de Umuarama e chegamos em Maringá, e a gente estava muito empolgado, e aquelas canções realmente mexiam muito com o nosso coração. E eu me lembro que foi num ginásio ali em Maringá, e aí a molecada da igreja fervendo, querendo realmente pular, dançar na presença do Senhor, eu e a Esther ali também muito empolgado, querendo viver aquele momento com a igreja. E aí chegou lá, o Fernandinho já chegou daquele jeito, né, e aí aquele momento gostoso, aquela unção, né, guitarra, adoração, bateria, e aí a gente pulou, daí quando terminou essa primeira canção ali, que era uma de celebração, vai o Fernandinho lá e pega o microfone, e começa a fazer uma das coisas que eu não estava preparado, eu não fui preparado para uma pregação, eu fui preparado para pular, para louvar, para adorar, e aí ele começou a contar uma parte do testemunho da vida dele. Irmãos, eu só lembro de uma coisa, que no meio daquela palavra, daquele testemunho, que não deve ter durado muito tempo, talvez uns 15 minutos, eu lembro que eu perdi o chão. Eu estava lá naquele ginásio, todo mundo assim empolgado para pular, para ferver, para adorar ali naquele lugar, mas sumiu o meu chão. E eu entrei num momento ali com o Senhor, onde muitas questões do meu relacionamento com Deus começaram a ser colocadas em pauta. E o que eu senti naquele dia, e eu falo isso com muita tranquilidade para você, porque essa experiência, ela realmente marcou a minha vida. O que eu senti é que assim, Deus estava falando claramente, tem espaço para mais, você podia ter entregue mais. E eu realmente assim, não era espírito de acusação, eu não me senti acusado, eu não senti um peso da palavra,
mas realmente eu comecei a fazer um cálculo sobre a minha vida espiritual e eu falei, Senhor, o Senhor está certo. Eu invisto em tantas coisas no meu dia a dia, eu tenho tempo para tantas outras coisas, mas às vezes eu deixo só o resto para o Senhor. E foi um confronto tão grande assim no meu coração que estava acontecendo, que quando a música voltou ao normal e a molecada começou a pular e a Esther me cutucou e falou assim, está acontecendo alguma coisa? Eu falei, não, eu só quero ficar aqui no meu canto, porque Deus estava tratando algo no meu coração, sobre intensidade, sobre busca, e sobre um lugar que, como a mensagem desse livro diz, um lugar que nada mais importe. E a verdade é que hoje muitas coisas concorrem com o nosso coração. Tem uma frase que está no livro, não está aqui, passa para mim por favor. Tem uma frase que está no livro que o pastor Luciano colocou sobre o C.S. Lewis, e ele fala assim, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. Se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser, ele fala ali, é de moderada importância. Sabe, o que ele está dizendo aqui é que nós não podemos dar ao Senhor um mero lugar de importância, uma moderada importância. Porque o risco que nós corremos hoje é exatamente isso. De dar ao Senhor um lugar que seja até bom, mas não é um lugar que o Senhor realmente merece na nossa história. Dar ao Senhor um lugar, talvez até de relevância, mas não é o melhor lugar, não é o principal lugar das nossas vidas. E como o C.S. Lewis diz aqui, o que nós não podemos fazer é dar um lugar de moderada importância ao Senhor. Nós não fomos criados para um nível de busca parcial, para conhecer o Senhor mais ou menos. Parece que a cultura da frieza espiritual, ela tem exatamente essa percepção. Você ir na igreja domingo já está bom demais. Você de vez em quando frequentar uma célula já está louco de bom, né? E aí parece que esse tipo de mensagem, né, onde revela que a igreja na verdade está cheio de pessoas vazias, cheio de pessoas que na verdade não conseguem trazer uma consistência espiritual para o seu coração, porque é religiosidade que está se instalando sobre a nossa vida, é simplesmente um cristianismo de moderada importância. Não tem a ver com uma entrega verdadeira, não tem a ver com um sacrifício verdadeiro, é uma mera importância. Assim como família é importante, assim como os recursos são importantes, Deus é importante, mas nós colocamos em uma escala de igualdade, como se na verdade o Senhor fosse só mais um atributo da minha vida. Mais um lugar, ou a igreja, ou a vida espiritual, é só mais um lugar para que eu possa ir. E sabe, eu creio que chegou um tempo da gente refletir sobre essa mensagem. Qual é a real importância do cristianismo dentro do meu e do seu coração? Sabe, o que a gente percebe é que às vezes a mesma pessoa, ela é exposta a mensagens, como por exemplo, essa pessoa que está ao seu lado hoje, ela ouviu as mesmas canções de adoração que você ouviu. Essa pessoa que está ao seu lado hoje, ela está ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo, ela está exposta ao mesmo ambiente que você está exposto. Mas é incrível como ainda hoje a gente encontra situações onde mesmo no mesmo culto, na mesma adoração, na mesma palavra, pessoas saem com percepções completamente diferentes. Uma parece que sai assim, uau, Deus falou comigo, que manhã maravilhosa, especial, como essa palavra foi rema para o meu coração. Ao mesmo tempo, outro vai sair daqui falando assim, estava quente hoje, né? Você viu como, na verdade, demorou o louvor, né? Puxa, podia diminuir as canções. Ou seja, depende muito do meu coração, da preparação que está aqui para aquilo que eu vou viver. Pessoas que estão só preocupadas com as coisas dessa terra, elas vêm à igreja, elas são expostas aos mesmos ambientes que outras são expostas, mas o que está aqui dentro de mim revela a minha fome, a minha sede e aquilo que eu vou viver ou não na presença de Deus. E isso depende de você. Não depende de Deus. O mesmo Deus que abençoa essa pessoa que está ao seu lado,
que talvez esteja aí com o coração aberto, é o mesmo Deus que pode abençoar o seu coração, que pode trazer revelações para a sua vida, que pode trazer entendimento, clareza sobre áreas da sua vida que muitas vezes ainda não são claras. Mas para isso nós precisamos chegar a um nível de conhecimento, de busca, que não é parcial, muito pelo contrário, ela é intencional, no sentido de construir algo em Deus. O próximo texto, que é Jeremias, esse não precisava nem passar, porque eu sei que você conhece de cor. Jeremias 29:13, a palavra fala: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares, o quê? De todo o vosso coração. Não é sobre buscar apenas, mas é como buscar. Tem muita gente que talvez esteja planejando buscar o Senhor em 2024, amém por isso. Mas como? A palavra já te ajuda, dizendo: não busque de qualquer maneira, busque de todo o coração. De todo o coração fala de intensidade, fala de nós colocarmos realmente a nossa vida, a nossa história nas mãos do Senhor. É sobre reconhecer o lugar e a importância de Deus na nossa vida, muito além das nossas necessidades pessoais, muito além das nossas buscas pessoais, é encontrar um lugar, como o título desse livro diz, até que nada mais importe. Sabe, isso é buscar o Senhor de todo o coração. Marcos 12:30, a palavra citando lá o texto do Antigo Testamento diz: amarás, pois, o teu Deus, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Né? Amarás o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Aqui fala de intensidade. Aqui fala sobre você ser intencional. E esse é o que eu quero declarar sobre a sua vida. Esse culto, nós estamos chamando ele de um culto profético. Eu quero declarar profeticamente que o ano 2024 vai ser o ano de buscar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças. Esse é o ano para você se apropriar de um lugar em Deus que você ainda não chegou. Para você viver experiências em Deus que você ainda não viveu. E algo que o Senhor tem preparado, a Bíblia diz claramente no livro de Salmos: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem e o buscam. Você não vai ter intimidade com Deus em 2024, se você não continuar temendo a Ele, mas não somente temendo, a Bíblia fala, se eu não buscá-lo. A essência da nossa adoração, a essência do nosso relacionamento com Deus, também está na atitude da nossa busca. Esse é um ano para você buscar o Senhor. E não adianta querer intimidade com Deus. Puxa, eu queria ser tão sensível à voz do Espírito Santo. Eu queria, como algumas pessoas, sabe, chegar naquele lugar de desfrutar de bênçãos espirituais. Nós queremos coisas, mas não abrimos mão para que possamos viver essas coisas novas em Deus. E eu quero dizer para você, na afirmação desse salmo, que você vai sim viver a intimidade com o Senhor, mas além de temê-lo, que eu sei que isso já é algo mais claro para o seu coração, você também precisará ter a iniciativa de buscá-lo. Tem que buscar o Senhor. Tem que reservar um tempo para o Senhor. Não dê o resto. Não dê, sabe, o pior ao Senhor. O conceito de primícia na Bíblia é a primeira parte. É a melhor parte, é aquele momento tão especial que você podia estar fazendo qualquer outra coisa, jogando bola, sei lá, passeando, ou às vezes até deitado no sofá, ou trabalhando, ou fazendo alguma coisa, mas você resolve intencionalmente e fala, não, esse tempo é do Senhor. E quando você chega nesse lugar, você está diminuindo a importância de tudo ao seu redor e aumentando a importância de Deus na sua história. E esse é o ponto, chegarmos a um lugar onde nada mais importa. Muito bem, mas para que nós possamos chegar a esse lugar, uma das primeiras características
vencer a distração. Precisamos entender que o propósito de Deus, quando nos tirou, né, do cativeiro de opressão, na figura do Antigo Testamento, aquilo que Faraó fez com o povo de Israel, né, aquilo que o Egito causou a nível de opressão, é uma figura também da nossa realidade espiritual, de um lugar onde as pessoas vivem um tipo de cativeiro existencial da qual Deus quer libertar-nos. E você sabe que isso não somente ocorreu de uma forma figurativa, mas isso acontece também na prática das nossas vidas, né? O propósito da libertação sempre foi adoração. Talvez você nunca tenha entendido esse princípio ainda, talvez até nem declarado, mas eu e você, nós somos criados para adoração. Qual que é o fim último da nossa história? Somos criados para adorar o Senhor. O problema da nossa inversão é que muitas vezes nos frustramos porque achamos que somos criados para o nosso próprio prazer. Mas se você ainda não teve clareza sobre isso, eu te digo essa manhã, você foi criado para o prazer do Senhor. Diga comigo assim: eu fui criado para adorar o Senhor. Então a adoração ao Senhor deve ser um lugar de destaque em nossa vida. Por que que Deus tira o povo de Israel lá do Egito e leva eles na direção de uma terra livre, Canaã? Porque Deus não aceita adoração de escravo. A adoração a Deus, ela deve ser tão somente a Ele. O Senhor não iria dividir a adoração com os deuses de Faraó, ou até mesmo com o Faraó. Pelo contrário, a clareza da palavra de Deus nos faz entender que o Senhor, e a despeito daquilo que Ele disse a Moisés, vai lá e diga para Faraó: nenhuma unha ficará no Egito. É sinal de que eu sou integralmente criado para a adoração ao Senhor. E Deus tem ciúmes de nós. Todas as vezes que você se volta para o mundo, para as coisas que você ama mais, aquilo que está ao seu redor do que a Deus, naturalmente tem ciúmes da parte do Senhor sobre a sua vida. Por quê? Porque você foi criado para adorar ao Senhor. A nossa vida é exclusivamente para o Senhor. Eu nem entrar nesse assunto, mas realmente tem algo que me veio à mente agora. Atos 17, não está ali no telão, mas tem algo interessante nesse trecho das Escrituras, Atos 17, versículo 16, onde a palavra diz assim que, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, se dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça nos dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que vamos dizer? Parece que ele é um pregador estranho, de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e também a ressurreição. Então levaram ele para o Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que você está ensinando? Eu gosto muito da ousadia de Paulo, porque Paulo, ele entrou numa esfera, ele entrou em um lugar que outros cristãos não tinham entrado. Você vai se recordar um pouquinho da história, embora o contexto ali fosse um contexto romano, né? O contexto político que ele vivia era o contexto dos romanos, mas a verdade é que, na verdade, Roma conquistou a Grécia, e a cultura que antecedeu a cultura romana foi a cultura grega. Por sua vez, a cultura grega era a cultura dos filósofos da época, era a cultura das pessoas que faziam várias perguntas,
Era a cultura das pessoas que queriam entender alguns pontos da sua história. E Paulo vai entrar exatamente nesse lugar, provocando os filósofos da época sobre o propósito da vida, para o que nós somos criados. E sabe, irmãos, eu creio que talvez esteja faltando ousadia da nossa parte. Muitos de nós, às vezes, estamos numa sociedade permissiva, uma sociedade light, não questionamos os valores, aderimos tudo e colocamos para dentro da nossa casa coisas que não pertencem ao Senhor. Sabe, o posicionamento de Paulo não foi só um posicionamento no sentido igreja, não. Ele tinha um posicionamento intelectual, ele estudou, ele foi preparado para aquele lugar para confrontar todas as hostes de Satanás contra a sua vida, para que não fosse de forma alguma derrubado o conceito da sua maior prioridade, ou seja, eu fui criado para louvor da glória do Senhor, eu fui criado para adorar o Senhor, sabe, existe um propósito sobre a minha vida nessa terra, e o propósito é que eu estarei no centro da adoração ao Senhor. Mas até que isso aconteça, haverá concorrência, haverá disputa sobre o nosso coração. Êxodo 5, de 5 a 9, nos mostra isso, quando a palavra diz assim: disse também o faraó, o povo da terra já é muito, e vós os distraís com as suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem o faraó aos seus superintendentes, do povo, os capatazes, dizendo: daqui por diante, não tornareis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmo é que ajuntem para si mesmo a palha. Exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Então estão todos ociosos e por isso clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. E aí a estratégia de Faraó, que ele usou naquela época, mas que o diabo usa ainda hoje, ele coloca: agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos à palavra. Essa é a maior estratégia do diabo nos nossos dias. Agrave-se o serviço, agrave-se as distrações, aumente coisas ao seu redor, para que sobre pouco tempo para que você tenha um relacionamento eficaz com o Senhor. Tal como foi naquela época e nos dias de hoje. Eu diria que talvez, em certo sentido, até muito maior. Hoje nós temos muitos e muitos meios de distração, sim ou não? Coisas que diariamente tentam roubar o nosso tempo. Coisas que diariamente tentam tomar o lugar do Senhor na nossa história. E eu digo que hoje, uma das maiores virtudes e difíceis de encontrar nos nossos dias são pessoas que têm foco. Por muito tempo, eu, com base naquele texto de Isaías 40, que todos nós citamos, né? Eu orei: Senhor, nos dê olhos como olhos de águia, né? Que os olhos de águia são olhos com características capazes de enxergar tudo ao seu redor. A águia tem uma capacidade de enxergar que é bem maior do que o ser humano. Mas ultimamente eu tenho orado: Senhor, me dá olho de pomba, que a pomba tem foco. Às vezes, enxergar coisa demais não ajuda. Acumular tarefas demais, na verdade, diminui a nossa produtividade. Mas quando nós focamos em algo, ou seja, quando focamos na palavra, naquilo que é mais importante, no meu relacionamento com Deus, então sim, agora eu estou entrando num lugar onde nada mais importa. Porque o celular vai tocar, as necessidades virão, e a prova da minha fidelidade ao Senhor é o tanto de foco que eu vou investir no meu relacionamento com Ele. Porque o seu tempo hoje é talvez um dos seus maiores patrimônios, e o diabo sabe disso. E é por isso que hoje o entretenimento, ele tem assim um alto índice de ocupação na mente da nossa geração. Uma das coisas que a geração atual não sabe, gente, é ficar sem fazer nada. E eu lembro muitas vezes quando
para minha mãe, eu perguntava assim, e eu às vezes chateado ali, porque um amiguinho foi para dentro de casa, daí eu, sei lá, não tinha muito o que fazer. Mãe, não tenho nada para fazer. Minha mãe sempre falava, não faz nada. Mas hoje não. Se não está no videogame, tem que estar no tablet. Se não está no tablet, tem que estar no celular. Se não está no celular, tem que estar fazendo alguma atividade, tem que estar... Sabe, não fazer nada é uma bênção. E às vezes nós temos que aprender a não fazer nada também. Aprender a entrar nesse lugar, às vezes, de descanso. Só que a geração atual, ela está tão permeada por tanta atividade, por tantas conexões. Nós estamos tão conectados com tudo, com todos ao mesmo tempo, que raramente entramos no lugar de não fazer nada. E antes que você ache que não fazer nada não é bíblico, eu vou lembrar para você uma história. Quando Saul, ele estava lá de frente com os filisteus, a palavra de Deus para Saul através do profeta foi o quê? Fique aonde você está e não faça nada. E o que Saul fez? Ele queimou incenso. E porque ele saiu do lugar de não fazer nada, ele perdeu a bênção e a autoridade real sobre a sua vida. Às vezes, irmãos, o que Deus está falando para nós é, sabe, não se perca no meio das distrações. As distrações são muitas e elas tentam roubar de nós a bênção de Deus. Há um texto que está em Lucas 14, estou terminando já, fique tranquilo. Lucas 14, que diz assim, que ele, porém, respondeu, certo homem, deu uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia enviou os servos para avisar os convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou ali experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse, eu casei-me e por isso eu não posso ir. E voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saiam depressa para as ruas e becos da cidade, traz para aqui os pobres, aleijados, cegos, coxos. E depois lhe disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, ainda há lugar. E respondeu o Senhor, sai pelos caminhos, atalhos, obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque eu vos declaro, que nenhum daqueles homens que foram convidados, provará da minha ceia. Olha só que palavra interessante essa, porque fala sobre alguns níveis de distrações que podem nos tirar da presença dele. Na primeira ali ele fala sobre alguma coisa legítima. Comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Pastor, mas é coisa ruim comprar um campo? Nos nossos dias seria comprei um sítio. Comprei uma fazenda. Preciso agora ir lá cuidar do meu sítio. Preciso agora ir lá cuidar da minha fazenda. Isso é ruim? Não. Você comprou algo, você conquistou algo, isso é maravilhoso. Mas quando isso rouba, quando isso ocupa o lugar de proeminência de Deus na tua história, é pecado, é desonra, é confronto direto com o seu relacionamento com Deus. Então tudo aquilo que de alguma maneira ocupa o nosso tempo, a nossa dedicação ao Senhor, tem um grande potencial de se tornar idolatria. Nós criticamos historicamente, os irmãos católicos por muitos anos, pelos santos, a idolatria dos santos e tudo mais. Só que tem gente que, sem perceber, é mais idólatra, inclusive, do que alguns desses que adoram e idolatram santos. Porque idolatram carros, idolatram propriedades, idolatram coisas, idolatram pessoas. Você entende que qualquer coisa, qualquer conquista, ela tem um potencial de roubar a bênção de Deus sobre a tua vida, e você não está percebendo? Agora, a questão é, são coisas boas, são coisas legítimas. Não estou falando aqui sobre pecado, comprar um campo não é pecado. Ou como o texto fala aqui,
comprei 5 juntas de bois e agora vou experimentá-las. Na minha versão aqui mais atualizada seria: comprei 5 Ferraris, eu vou ali testá-las. Né? Eu comprei agora algumas coisas que eu preciso dedicar o meu tempo a elas. Comprei um videogame. Né? E muitas vezes essas coisas são legítimas. Em si mesma, elas não são ruins. Elas são boas. Elas são conquistas. Mas quando elas roubam o lugar de Deus, se torna um grande potencial para te afastar da presença dele. E aí é quando a gente começa a adquirir distrações. Agora eu vou falar de uma coisa que inclusive é bíblica. Ele fala: casei-me e agora por isso não posso ir. Horas, quem que criou o casamento? O casamento é uma instituição divina, sim ou não? Mas até mesmo aquilo que é bom, divino e próprio pode roubar o lugar de Deus, porque vai depender muitas vezes do que? Do meu argumento. Agora eu estou casado, né? Agora eu quero desfrutar a vida, agora eu quero... E aí muitas vezes o valor vai se inverter, quando na verdade a nossa prioridade deveria ser sempre a presença do Senhor. Sabe, essas coisas, elas acabam se tornando uma desculpa. E às vezes até, como eu digo, uma boa desculpa. Porque desculpa todo mundo tem. Mas boas desculpas são poucas pessoas. Só os espertos usam as boas desculpas. Agora, até que nada mais importe, é chegar a um lugar em Deus, aonde eu me posicionarei, até mesmo além das minhas melhores desculpas. E isso é uma grande virtude nos dias de hoje. Posicionamento, mesmo com boas desculpas, né? Porque nós temos uma capacidade imensa de dar desculpas. Eu cheguei ao final desse ano pedindo perdão a Deus pelo meu físico. E eu dei uma boa desculpa para Deus o ano inteiro. Senhor, nasceu o bebê, Senhor. Mas o bebê já está com 2 anos. A desculpa era boa? Era uma boa desculpa. Tinha o bebê para cuidar. O sono não estava normal, acordando à noite. Como é que eu vou fazer exercício físico, Senhor? Como é que eu vou para uma academia, Senhor? Você já tentou pregar para Deus? Às vezes eu faço isso, tentando mostrar para Deus que não dá, que não tem jeito. Mas eu quero dizer para você que nós temos que desenvolver uma capacidade de vencer até as nossas melhores desculpas. A tua melhor desculpa hoje pode ser exatamente aquilo que está roubando a presença de Deus da sua vida. E nós precisamos entrar nesse lugar de confessar também a nossa falta. De dizer ao Senhor: falhamos, Senhor, falhei em 2023, não dei tudo que eu poderia dar ao Senhor, não busquei o Senhor tão intensamente, não coloquei um lugar de proeminência na minha vida espiritual. Eu fui dando o resto para o Senhor, mas eu quero fazer diferente. Então esse é o momento para você entrar no lugar da adoração. Eu quero ir aqui para os 2 últimos textos, o texto de Lucas 10, aliás esse aqui é o último texto, Lucas 10, que diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, história que você conhece bem, hospedou na sua casa, e tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado ao outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena, pois, que ela venha e me ajude. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Veja que o texto está falando sobre um lugar de prioridade.
Quando eu leio esse texto, e por muitas vezes eu li essa história, para ser bem honesto com você, eu sempre gostei um pouco mais da figura da Marta. Que a Marta, na verdade, é produtiva. E nós somos de uma cultura produtiva, né? Por exemplo, quando nós convidamos alguém em nossa casa, né, há uma tendência natural, pela nossa cultura familiar, de que a gente prepare lá, né? Coloca a melhor toalha da mesa, né? Coloca aquela taça que você não usa no dia a dia, porque você está ali se preparando para receber. Os brasileiros, a nossa cultura latino-americana é muito boa para isso. Nós somos excelentes anfitriões, nós gostamos de receber as pessoas com o melhor, e o que eu vejo é que Marta estava querendo fazer isso. Marta ia receber Jesus na sua casa. Quantos de nós, talvez, se soubéssemos que Jesus ia almoçar conosco hoje, não sairíamos do culto mais cedo para arrumar a mesa, para organizar as coisas, porque vem aqui uma presença ilustre, né? Alguém que vai realmente chegar nesse lugar, é uma pessoa de importância. Então, eu olho para Marta e eu consigo entender o coração da Marta. A Marta é proativa, a Marta realiza, a Marta vai atrás das coisas, e ela está lá, na verdade, fazendo, mas preocupada, porque quando Jesus passa perto da cozinha ali, ela já dá até uma cutucada na irmã, e ela fala: Senhor, vai permitir que a minha irmã fique aí? Tinha um rolo familiar acontecendo ali. Vai permitir que a minha irmã fique aí, que é dada aos teus pés, enquanto eu estou aqui? Ela fala: ocupada com muitos serviços. Tem uma tradução que vai falar que esse ocupada, na verdade, é distraída com muitas coisas. E essa palavra é bem própria para aquilo que nós estamos vivendo. Marta estava distraída. O que ela estava fazendo era ruim? Não. O que ela estava fazendo era uma coisa legítima? Sim. Ela estava somente querendo tratar bem o seu mestre. Mas nem tudo aquilo que é legítimo, nem tudo aquilo que é bom, é ideal para o momento que você está vivendo. Para muitos de nós, sabe, a figura da Marta, ela nos parece ser a figura mais agradável. Mas naquele momento, Maria entendeu a prioridade. Jesus está na minha casa. Eu vou quedar-me aos pés do mestre, não vou perder sequer um segundo. Inclusive, a palavra fala, pouco é necessário, foi a palavra que Jesus usou para Marta. Marta, Marta, andas inquieta, te preocupa com muitas coisas. A palavra de Jesus é, pouco é necessário. E eu quero finalizar essa noite dizendo exatamente isso para você. Pouco é necessário. Ele fala, talvez uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. Talvez você está pensando assim, esse ano eu preciso disso, preciso daquilo, preciso conquistar isso, conquistar aquilo. Só que isso vai se tornando um peso para o teu coração. São prioridades fora de lugar. São distrações que você está adquirindo. E vem Jesus essa manhã e fala para mim e para você, pouco é necessário. Talvez uma só coisa. Nós vivemos na sociedade do consumismo. Então a sensação é que sempre está faltando alguma coisa. Não tem o iPhone 14. Meu Deus. Pouco é necessário. Um tijolão da Nokia já resolveria o seu problema. Mas aquela sensação de que eu não tenho aquilo que às vezes eu nem sei o que é, está girando no coração de muitas pessoas. São preocupações, são distrações, são coisas que na verdade não vão gerar em nós satisfação e alegria existencial. Pode te embriagar por algum momento,
pode te fazer talvez sorrir por algumas horas, mas tal como a embriaguez do mundo físico, o dia de amanhã vai revelar o quanto vazio era. O dia de amanhã vai revelar as coisas que são sólidas, as coisas que são consistentes, as coisas das quais nós realmente precisamos investir o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos, a nossa energia, a nossa juventude. E às vezes estamos investindo em coisas, em circunstâncias, em coisas que o nosso coração inquieto quer conquistar, mas estamos deixando a melhor parte. E aqui Jesus está dizendo para Marta: Marta, você escolheu, mas aquilo que Maria escolheu não vai ser tirado dela. Ela escolheu a boa parte. Sabe, eu quero te convidar a ficar em pé e 3 perguntas surgiram ao meu coração. E eu quero finalizar com essas 3 perguntas, dizendo a primeira para você: qual é a motivação da sua busca? Essa é uma boa pergunta, porque muitas pessoas podem estar buscando com motivação errada. Para que você está aqui hoje? Essa é uma excelente pergunta. Qual é a motivação de você estar nesse ano de 2023 tentando desenvolver um relacionamento com o Senhor? A resposta a essa pergunta pode trazer clareza para muitos pontos da sua vida. O segundo é: qual é o nível de importância que de fato Deus tem na sua vida? Esse nível de importância vai falar sobre aquilo que é a nossa prioridade ou não. Será que Deus ocupa só um mero espaço da minha vida? Será que Deus é apenas parte daquilo que eu já tenho como um todo? Ou Ele é a prioridade absoluta no meu coração? E essa resposta também vai te ajudar a entender um pouco em que lugar você está em Deus. E a última pergunta é: quanto você está se deixando enredar pelas distrações? Quanto nós estamos nos deixando? Quanto que o nosso coração está desfocado? Lembre-se que o foco é uma virtude muito difícil de ser encontrada nos dias de hoje. Em dias de entretenimento, em dias onde as conexões estão avançadas, pessoas focadas são raras. E a pergunta não é somente sobre se você é uma pessoa focada, mas onde está o teu foco? Onde você tem colocado os seus olhos? Assim como o salmista diz: coloquei os meus olhos nos montes e fiz a pergunta: de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Porque ele entendia que o foco da sua vida era colocar os olhos em Deus, era colocar a sua história na presença do Senhor. E eu queria, essa manhã, que nós pudéssemos encontrar esse lugar, um lugar onde nada mais importe, um lugar onde você se satisfaz em Deus, onde o Senhor é realmente o motivo da tua busca, é o motivo da tua intensidade, é Ele que faz com que o seu corpo se mova, com que as suas energias sejam ativadas. Encontrar esse lugar é encontrar um grande tesouro. E eu quero incentivar você, ao final desse ano, já enxergando o ano por vir, colocar o seu foco em Deus, colocar o seu foco no lugar correto, colocar o seu foco em aumentar a sua intensidade, a sua busca ao Senhor. Eu quero declarar que toda
a distração, que tudo aquilo que de alguma maneira tenta tirar os nossos olhos da presença do Senhor, que toda a artimanha de Satanás para fisgar a nossa atenção cairá por terra nesses dias. Quero declarar que olhos de pomba estão sobre os meus e sobre os seus olhos, para focar na palavra do Senhor, na presença do Senhor, em uma vida íntima com o Senhor, em uma vida mais profunda em Deus. Quero te convidar nesse momento a deixar os teus olhos fechados, enquanto essa canção vai ser entoada mais uma vez. Eu queria que você entrasse nesse lugar da presença de Deus, sondasse a sua alma. Aleluia. Eu tenho fome, eu tenho sede de ti. E de aprender de ti, que é manso e humilde. Um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo, tenho sede como um deserto por águas. E de aprender de ti, que é manso e humilde. Que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Como um selo em meu coração, tu és meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim e em ti me sinto seguro. Como um selo em meu coração. Jesus, tu és meu tesouro, o bem mais precioso. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei.
quero dizer para você que uma coisa só importa: é a presença dEle, é a graça dEle sobre os nossos corações. Tal como Marta teve que ouvir essa declaração de Jesus: uma só coisa basta, uma só coisa importa. Maria escolheu a boa parte. Eu quero perguntar a você e sugerir ao nosso coração essa manhã: qual parte você escolheu? Qual é a parte que hoje tem realmente uma predominância sobre o seu coração? Eu entendo que nesses dias há uma competição muito grande pelo nosso coração, pela nossa atenção, pelo nosso foco, pelos nossos olhos. Mas eu creio que é nesses dias mesmo que homens e mulheres que realmente amam o Senhor demonstrarão a sua paixão, o seu amor pelo Senhor através das suas escolhas. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu quero declarar essa palavra sobre o teu coração. Se você está aqui esta manhã, é porque você escolheu a boa parte, é porque você escolheu caminhar com o Senhor. E eu quero sugerir a você essa manhã, não somente caminhar com o Senhor, mas fazer da sua caminhada ao longo desse ano a caminhada mais intensa, mais profunda, mais legítima de todos os anos da sua vida. Que todas as máscaras da religiosidade vazia, de um relacionamento superficial com Deus, caiam por terra esta manhã, e um novo tempo da sua história, e um novo tempo da sua busca, da sua intimidade com o Senhor, está começando hoje, nesse dia especial. Aleluia, Senhor. Eu quero também dizer uma palavra a você que anda preocupado, a você que talvez no resumo desse ano fala: puxa vida, não conquistei tudo aquilo que eu queria conquistar, não consegui tudo aquilo que eu realmente acho que eu precisava. A minha palavra para você essa manhã é: se você conquistou o Senhor, você já conquistou tudo, não precisa mais nada. O Senhor é suficiente. A palavra de Deus diz que Ele é El Shaddai. A tradução de El Shaddai é Deus mais do que suficiente, Deus mais do que abundante. A abundância de Deus já está sobre a sua vida. Pessoas, coisas, circunstâncias, conquistas materiais são boas, são legítimas, são importantes, mas não troque isso pela presença de Deus na sua vida. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Se você tem a palavra de Deus sobre o teu coração, a promessa já está sobre a sua vida. Não deixe que o espírito dessa geração, que é o espírito da falta, que é o espírito da escassez, que é o espírito da necessidade, tome conta do seu coração. Você tem abundância suficiente, você tem recursos suficientes, você tem capacidades suficientes para viver tudo aquilo que o Senhor determinou sobre a tua história. Eu quero declarar que todo o peso da realidade social, que todo o peso da manipulação, dos discursos, daquilo que nós temos que ter ou não em nossas vidas,
nessa noite saia, nessa manhã saia das nossas costas. Dê lugar a uma leveza espiritual, dê lugar a uma fluidez espiritual, na certeza de que nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e buscando o propósito correto. Por isso, Senhor, esta manhã nós te agradecemos por todas as bênçãos as quais tem cercado as nossas vidas. Eu quero profetizar, Senhor, que esse vai ser um ano histórico na vida do teu povo. Olharemos para trás e reconheceremos os feitos do Senhor, reconheceremos a tua graça e o teu favor sobre a nossa vida. Eu quero te convidar agora, pega na mão da pessoa que está ao seu lado, vamos fechar os corredores aqui, pega na mão de quem está ao seu lado, levanta a mão dessa pessoa agora. Nós vamos entoar mais uma vez essa canção. Eu quero que você entenda, a tua alma tem sede de Deus, a tua alma tem fome de Deus. Não troque isso por nada que o distraia, não troque isso por coisas, por pessoas, por circunstâncias. Tu és suficiente. E eu te levo comigo, eu te levo comigo, amado Jesus. Em 2024 te levaremos, eu te levo comigo, amado. Muitas águas vêm sobre mim.
seguro, como um selo em meu coração. Tu és meu tesouro. Ah, Jesus. Muitas águas vêm sobre mim, me sinto seguro. Sabe, enquanto eu estava orando, uma palavra veio ao meu coração. Eu estava exatamente me lembrando de quando Esaú, ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilhas. Algumas traduções falam sobre repasto, que Esaú trocou a bênção de Deus por um simples repasto. E sabe, quando a gente olha para essa história, bate até uma certa indignação, porque nós pensamos, meu Deus, como que esse homem foi capaz de trocar a bênção de Deus por um repasto, por um prato de lentilhas? E na verdade, irmãos, Esaú é a figura de todos nós, que na hora da fome, que na hora da necessidade, que na hora que as coisas apertam, acabamos trocando a bênção de Deus por algo que é passageiro, por algo que é temporal. Sabe, nesse tempo eu creio que o Senhor quer nos levar a um lugar de firmeza espiritual. Diga comigo, firmeza. Diga comigo, firmeza espiritual. Firmeza da minha fé. Sabe, uma das características da frieza espiritual é a leviandade. A leviandade é essa incapacidade de se posicionar com as coisas importantes. E tem muita gente que num final de ano como esse, troca Deus por um prato de lentilhas, troca Deus por um repasto. Às vezes você pagou um preço alto, um ano todo buscando o Senhor, tentando melhorar, se dedicando a algo. Basta um prato de lentilhas de Satanás para que muitas pessoas às vezes entreguem toda a sua conquista, toda a sua busca, toda a sua caminhada. Eu quero profetizar sobre você, sobre a minha vida, sobre o povo de Deus, uma resiliência, uma capacidade de resistir às seduções de Satanás para o nosso coração. Que você tenha olhos focados no Senhor, e quando o prato de lentilha se aparecer à sua frente, você tenha fé suficiente para dizer: eu recuso isso, eu não abro mão da bênção de Deus, eu não vou trocar aquilo que eu construí em Deus por algo passageiro. Esse ano é um ano de posicionamento, um ano de intensidade, mas começa agora, começa hoje, começa no posicionamento do meu testemunho hoje perante a minha família, perante a sociedade. Aquilo que eu conquistei em Deus não pode ir pelo ralo com tanta facilidade. Você pagou um alto preço para chegar aonde você chegou. Não deixe com que as artimanhas do inimigo seduzam o teu coração. Posicione-se firmemente e declare esse ano ao Senhor. Declare-se consagrado ao Senhor. Declare que a tua família, que os teus bens, que a tua empresa, que a tua saúde estão consagradas ao Senhor, somente ao Senhor, em nome de Jesus. Eu quero sugerir que nós fechemos os nossos olhos, e eu queria que você agora mentalizasse o ano de 2024. Ele está logo ali. Nós estamos às portas de um novo ano, e a pergunta para meu e o seu coração é: que parte escolheremos? Qual é a parte que lhe cabe? E eu sugiro a você: escolha o Senhor, escolha as bênçãos de Deus, escolha o posicionamento. Aleluia, aleluia.
Fale para o Senhor essa manhã o que você deseja viver esse novo ano. Fale sobre as expectativas que estão sobre o seu coração. Diga algo além das expectativas materiais. Pense agora sobre a tua vida espiritual. Onde você quer chegar? Quanto você precisa avançar, crescer? Quero te convidar a estender as tuas mãos assim. Pai, nós estamos encerrando essa reunião. Quero profetizar sobre o teu povo, a tua igreja que aqui está, Senhor. E também aqueles que não estão, sabemos que tem muitos irmãos viajando. Quero orar nesse instante, Pai, declarando, Pai, um novo tempo, uma nova história. E tudo aquilo que de alguma maneira o diabo tentou distorcer no coração e na mente do teu povo, Pai, hoje conceda ao teu povo uma porção de sabedoria e graça, para desvencilhar, Senhor, de todos os nós, de todas as amarras, de toda a cegueira espiritual provocada pelo inimigo, Senhor. Que hoje haja em nosso meio, Senhor, um verdadeiro despertar para a intimidade com o Senhor, para o lugar secreto, para um lugar de avanço na tua presença. Não deixe, Senhor, que nada, ninguém e nenhuma circunstância, nenhum prato de lentilhas seja suficiente para tirar a bênção que está no coração do teu povo. Gera um fortalecimento, Pai. Que a tua palavra seja um escudo sobre os seus corações. Que a tua palavra seja também a espada sobre as suas bocas, Senhor. E ela declarada, Senhor, tal como diz Hebreus, seja capaz de discernir alma e espírito, juntas e medulas, Senhor. Porque a tua palavra é viva e eficaz e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, Senhor. Que ela esteja sobre a boca do teu povo. Calça os pés do teu povo com a preparação do evangelho da paz. Que onde eles colocarem os pés deles, Senhor, ali sejam declarados como ao Senhor. Que essa terra onde eles vão pisar seja uma terra frutífera, abençoada, produtiva, crescente para a honra e glória do teu nome. Coloca sobre o teu povo, Senhor, o cinturão da verdade. A tua palavra diz que a tua palavra é a verdade, e nós andamos pela verdade. As trevas nada têm em nós, não vivemos debaixo de mentiras. E o teu povo estará seguro com a verdade que é a palavra de Deus. Coloca também, Senhor, a couraça da justiça, com a qual podemos apagar os dardos inflamados do inimigo, que vem sobre o coração, que vem sobre as emoções. Que ela seja uma proteção sobre o teu povo por todos os dias. Embraça sobre os braços do teu povo o escudo da fé, Senhor, e com ele também apagaremos os dardos do inimigo, as lanças de Satanás. Com ele nos protegeremos, Senhor. Coloca sobre nós também o capacete da salvação, Senhor. Por onde andarmos, declaremos salvação, declaremos que somos novas criaturas. Não seremos alvos do inimigo. As nossas mentes estão guardadas, nosso coração está guardado pelo Senhor. Eu profetizo um ano seguro, próspero, abençoado e cheio da presença do Senhor sobre a tua igreja. Hoje, no último ano de 2023, e todos os dias do ano 2024, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor com teu melhor aplauso. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração, em nome de Jesus. Amém, amém. Abraça quem está perto de você. Deseja um ano cheio da presença do Senhor,
um 2024 cheio do favor de Deus sobre a tua vida. Vai na bênção, vai na paz. Nos vemos no próximo ano. Tu és o mais importante.